Meu nome é Beto. Sou do interior de Minas Gerais. Vou deixar aqui meu relato de algo muito estranho que me aconteceu no ano de 2022. Esta é uma história que eu evito contar. Primeiro, porque ninguém acredita. Segundo, porque toda vez que as palavras saem da minha boca, eu sinto aquele mesmo cheiro de flores podres e asfalto úmido, e minhas mãos começam a tremer. Mas o silêncio às vezes pesa mais que a verdade. Isso aconteceu em outubro de 2022. Eu trabalhava como representante comercial, o que significava que eu passava mais tempo dentro de um sedã prata do que na minha própria sala de estar. Eu conhecia as estradas do interior de Minas como a palma da minha mão, ou pelo menos achava que conhecia. Eu estava voltando de uma entrega atrasada em uma região próxima a Diamantina. O GPS, em um desses momentos de sabedoria tecnológica, me jogou por uma estrada vicinal para fugir de uma interdição na BR. Era uma dessas estradas que o governo esqueceu que existem, sem acostamento, cercada por um matagal fechado que parecia querer engolir o asfalto a cada curva. Eram quase 2 da manhã. A neblina estava tão densa que os faróis altos batiam em uma parede branca e voltavam para os meus olhos, me cegando. Eu estava exausto. Sabe aquele cansaço que faz a realidade parecer meio elástica? Eu estava nesse estágio. Foi então que eu vi o brilho. A cerca de 500 metros à frente, a neblina parecia ser cortada por uma luz alaranjada e trêmula. Achei que fosse um acidente. Diminuí a velocidade, o coração já acelerando. Imaginei um caminhão tombado ou algo do tipo. Mas conforme me aproximava, o que meus olhos registraram não fazia sentido. No meio da pista, exatamente sobre a faixa amarela apagada, não havia um caminhão. Havia uma estrutura de madeira, tipo um coreto improvisado, mas sem teto. E sob essa estrutura, 4 castiçais enormes, daqueles de igreja antiga, seguravam velas grossas que não se apagavam com o vento frio da serra. No centro de tudo, apoiado em 2 cavaletes de ferro enferrujado, um caixão. Eu freiei bruscamente. Os pneus cantaram no asfalto úmido. Meu carro parou a menos de 10 metros da cena. Eu fiquei ali com o motor ligado, as mãos grudadas no volante, tentando processar o que estava vendo. Não era apenas o caixão. Havia pessoas. Umas 12 ou 15 pessoas. Todas vestidas de preto profundo. Elas estavam de costas para mim, formando um semicírculo ao redor do morto. O mais bizarro: ninguém se virou quando meus pneus gritaram. Ninguém reagiu aos meus faróis, que iluminavam suas costas de forma fantasmagórica. Eles estavam parados, rígidos, como se tivessem sido esculpidos em carvão. Mas que inferno é esse? Murmurei para mim mesmo. Minha voz soou estranha, pequena dentro do carro. A lógica dizia para eu engatar a ré e sumir dali. Mas a estrada era estreita, com uma ribanceira de um lado e um paredão de pedra do outro. Eu não tinha onde manobrar sem o risco de cair ou atolar. Além disso, uma parte de mim, a parte estúpida que ainda buscava racionalidade, pensou que talvez fosse um protesto ou um velório de alguém muito querido naquela região remota que morreu atropelado ali. Baixei o vidro 1 centímetro. O cheiro me atingiu na hora. Não era apenas cheiro de vela. Era um odor de lírios em decomposição misturado com algo doce. Um cheiro de carne que passou do ponto. Um cheiro que grudava no céu da boca. Eu dei 2 toques curtos na buzina. O som ecoou pelo vale, morrendo na neblina. Nada. As figuras continuaram imóveis. Perdi a paciência, movido pelo medo e pela irritação do cansaço. Abri a porta e saí, deixando o motor ligado e os faróis acesos. O frio da madrugada cortou meu rosto como uma navalha. "Ei!" gritei. "Eu preciso passar! Vocês não podem fechar a estrada assim!" Nesse momento, o silêncio da estrada foi quebrado, mas não por uma resposta. Foi por um sussurro coletivo. As pessoas começaram a rezar. Não era um Pai Nosso ou uma Ave Maria comum. Era um murmúrio em uma cadência errada, uma língua que parecia latim, mas soava como o som de insetos triturados. Sss.
está morto. Está. Uma mulher, que estava mais próxima da beirada da estrada, começou a se virar lentamente. Eu digo lentamente, porque parecia que seus ossos estavam enferrujados. Quando ela finalmente ficou de frente para a luz dos meus faróis, eu senti um frio na espinha que quase me fez desmaiar. Ela não tinha olhos. No lugar deles, havia apenas 2 cavidades profundas, preenchidas com uma espécie de cera negra, que escorria pelas bochechas como lágrimas secas. Sua pele era da cor de papel pergaminho molhado. O convidado chegou, ela disse. Sua voz não vinha da boca, que permanecia imóvel e costurada com fios de nylon. A voz parecia ressoar de dentro do meu próprio crânio. Eu recuei, batendo as costas na porta do carro. Eu só quero passar. Gaguejei, sentindo o suor frio escorrer pelo pescoço. Ninguém passa pelo caminho sem saudar aquele que partiu, disse um homem alto que agora também se virava. Ele segurava um terço feito de dentes humanos. Eu juro por Deus, eram dentes. Venha, motorista. O defunto espera por sua bênção. Nesse ponto, o pânico tomou conta. Eu tentei entrar no carro, mas a porta que eu tinha deixado aberta simplesmente não se movia. Era como se estivesse soldada no lugar. Olhei para o painel. As luzes piscavam freneticamente e o motor, que antes rugia suavemente, começou a falhar, tossindo uma fumaça preta e fétida. As figuras começaram a caminhar em minha direção. Eles não andavam normalmente. Eles deslizavam, os pés não pareciam tocar o asfalto. É só um olhar. A mulher sem olhos sussurrou, agora a apenas 2 metros de mim. Eu conseguia ver as costuras em seus lábios esticando-se enquanto ela tentava sorrir. Veja quem levamos hoje. O conteúdo do caixão. Eu fui empurrado, não por mãos físicas, mas por uma força invisível, uma pressão no ar que me obrigou a caminhar até o centro daquela encenação macabra. As pessoas de preto abriram caminho para mim. O murmúrio das rezas aumentou de volume, tornando-se um zumbido ensurdecedor. Eu estava diante do caixão. Ele era feito de uma madeira escura, quase negra, e não tinha adornos, exceto por uma placa de latão na cabeceira. Minhas mãos agiam contra a minha vontade. Eu me inclinei sobre a borda do caixão. As velas ao redor brilharam intensamente, as chamas subindo 30 centímetros de altura, revelando o que estava lá dentro. Meu coração parou por um segundo. Lá dentro, deitado sobre um cetim vermelho rasgado e manchado, estava eu. Não era alguém parecido comigo. Era eu. Cada detalhe. A cicatriz que tenho na sobrancelha desde os 7 anos. O relógio de pulso que meu pai me deu com o vidro trincado. A mesma camisa azul que eu estava vestindo naquele exato momento. Mas havia uma diferença. O eu do caixão estava com o peito aberto. Não havia órgãos lá dentro, apenas uma massa cinzenta de poeira e flores secas. E os olhos estavam abertos, fixos em mim. Eram olhos de vidro, mas que pareciam carregar toda a dor do mundo. O tempo acabou, disseram todos em uníssono. O eu dentro do caixão moveu a mão. Lentamente ele levantou um dedo ossudo e apontou para o meu pulso. Olhei para o meu próprio relógio. Os ponteiros estavam girando ao contrário em uma velocidade impossível. A estrada cobra o pedágio. A mulher sussurrou no meu ouvido. Senti o hálito dela. Cheiro de terra molhada e mofo. Você correu tanto, Beto. Correu tanto que esqueceu de ver que a estrada já tinha terminado para você 3 curvas atrás. A fuga naquele momento, um estalo de adrenalina pura rompeu o transe. Eu não sei de onde tirei forças, mas soltei um grito que rasgou minha garganta e empurrei o caixão com toda a força que tinha. O caixão tombou para o lado, e o corpo lá dentro caiu no asfalto com um som seco, como se fosse feito de gesso. No instante em que o corpo tocou o chão, as velas se apagaram simultaneamente. A escuridão foi total. Um breu tão absoluto que eu não conseguia ver minhas próprias mãos. Ouvi os gritos. Não eram mais sussurros. Eram gritos de raiva, agudos, como se centenas de aves de rapina estivessem me cercando.
Senti unhas raspando no meu paletó, mãos frias tentando segurar meus tornozelos. Tateei desesperadamente até sentir o metal frio do meu carro. Encontrei a maçaneta, puxei com força e desta vez ela cedeu. Entrei, bati a porta e travei tudo. Minhas mãos buscavam a chave na ignição. O carro estava morto. Pelo amor de Deus, liga, liga! Eu soluçava, girando a chave. Lá fora, vultos negros começaram a bater nos vidros. Tum, tum, tum. As janelas começavam a trincar. O para-brisa foi atingido por algo pesado, talvez uma daquelas velas de ferro. Eu fechei os olhos e rezei. Rezei como nunca tinha rezado na vida. Pedi perdão por tudo. Prometi que se saísse dali, nunca mais pegaria aquela estrada. De repente, o motor deu um soluço. Um lampejo de vida. Girei a chave de novo, pisando fundo no acelerador. O sedã rugiu. As luzes do painel acenderam como um milagre e os faróis cortaram a treva. Eu não olhei para trás. Engatei a primeira e arranquei. Senti o carro passar por cima de algo. Algo que estalou como galhos secos sob os pneus. Eu sabia o que era. Era o eu que estava no chão. Dirigi por quase 40 minutos a 140 aquela estrada sinuosa, sem me importar com o risco de cair no abismo. Só parei quando vi as luzes de um posto de gasolina de 24 horas na beira da rodovia principal. Eu parei o carro perto das bombas, tremendo tanto que não conseguia desligar o rádio. O frentista, um senhor de idade com cara de poucos amigos, veio até mim. "Tá tudo bem, patrão? Parece que viu o cão." Ele perguntou, encostando na janela. Eu não conseguia falar, apenas apontei para a frente do carro. O frentista deu a volta no veículo e soltou um assobio baixo. "Onde é que o senhor andou? Atropelou algum bicho grande?" Eu saí do carro com as pernas bambas. Quando olhei para a frente do sedã prata, meu estômago revirou. O para-choque estava amassado e coberto por uma substância branca e pegajosa. Cera de vela. E presas na grade do radiador, havia várias flores de lírio, murchas e pretas, e um pedaço de cetim vermelho. Mas o pior não foi isso. O pior foi quando eu fui limpar o para-brisa. No canto inferior do vidro, pelo lado de fora, havia a marca de uma mão. Uma marca feita de cinzas. E, escrita na poeira, do vidro com uma letra que eu reconheci imediatamente como sendo a minha própria letra, estava a frase: "A gente se vê na próxima curva." Desde aquele dia, eu mudei de profissão. Não viajo mais à noite. Na verdade, evito dirigir em qualquer estrada que não seja iluminada ou movimentada. As pessoas dizem que eu tive um surto psicótico por causa do cansaço. Dizem que o sono ao volante causa alucinações vívidas. Pode ser. Eu adoraria acreditar nisso. Mas tem uma coisa que me impede de dormir em paz. Às vezes, quando estou em casa, em silêncio, eu sinto aquele cheiro, o cheiro de lírios podres. E quando olho no espelho, por um breve segundo, parece que meus olhos não são meus. Parece que são feitos de vidro. Se você estiver dirigindo por Minas tarde da noite e ver luzes de velas no meio do asfalto, não pare, não buzine. E pelo que há de mais sagrado, não olhe para dentro do caixão. Porque às vezes, o velório não é para um estranho. É para quem está passando. Se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, comente aqui abaixo e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.